e nós estabelecemos um perímetro de proteção divina ao nosso redor. Nós nos refugiamos na promessa do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós declaramos que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Praga alguma chegará à nossa tenda. Nós cobrimos nossas vidas, nossa saúde, nossas finanças, nosso trabalho, nossos ministérios e nossas viagens com o sangue precioso do Cordeiro. Com base em Apocalipse 12:11, nós declaramos que vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Esse sangue é uma marca que o inimigo não pode ultrapassar. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a nossa herança como servos do Senhor. Anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Nós estamos seguros no esconderijo do Altíssimo. Neste momento poderoso de intercessão, onde a nossa fé está ativa e o céu está aberto, queremos estender este manto de oração sobre cada pessoa que está conectada conosco. Se você deseja que o seu nome ou o nome de alguém que você ama seja colocado em nosso altar de intercessão, para que possamos continuar a clamar por sua vida, sua família, sua causa, escreva-o respeitosamente nos comentários. Ao fazer isso, você não está apenas postando em uma rede social, mas está depositando um memorial diante do Senhor e de uma comunidade de intercessores que se importa com você. Nós leremos e apresentaremos cada nome diante do trono da graça. E agora, com o campo de batalha silenciado pela autoridade da palavra proclamada, com as fortalezas do inimigo abaladas pelo poder do nome de Jesus, nós mudamos a nossa postura. Nós não esperamos para ver se vamos vencer. Nós não olhamos para as circunstâncias para avaliar o resultado da guerra. A guerra já foi vencida na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo. Nós, portanto, nos levantamos do lugar de batalha para o lugar de celebração. Nós nos preparamos para a última parte da nossa oração, não para lutar mais, mas para declarar a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Prepare o seu coração para receber e proclamar uma palavra profética de vitória, de avanço e de triunfo sobre a sua vida, selando tudo o que oramos na certeza inabalável do triunfo do nosso Deus. Portanto, com a autoridade que nos foi conferida como filhos de Deus e coerdeiros com Cristo, nós mudamos o som da nossa oração. O som de guerra cessa e dá lugar ao som de celebração, ao cântico da vitória. O brado de triunfo já foi liberado nos céus no momento em que Jesus declarou na cruz: está consumado. E hoje nós trazemos essa realidade celestial para a nossa realidade terrena. Nós não estamos lutando por uma vitória incerta. Estamos simplesmente tomando posse de um território que já foi conquistado para nós. A palavra de Deus nos assegura em Colossenses 2,15 que, naquela cruz, Cristo despojou os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou. A derrota do nosso inimigo não é uma profecia, é um fato histórico. E é com base neste fato consumado que nós agora, profeticamente, declaramos o amanhecer de um novo dia sobre a sua vida. O tempo de luto acabou. O tempo de cativeiro terminou. O tempo de cantar chegou. Levante a sua cabeça, erga a sua voz e comece a proclamar conosco a sua vitória. Nós declaramos, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está restaurada em seu coração e em sua mente. A guerra interior cessou. A ansiedade foi silenciada. A perturbação deu lugar à serenidade. Como está escrito em Filipenses 4:7, esta paz, que não é humana nem circunstancial, está agora mesmo guardando, como uma guarnição celestial, o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Declaramos que você dormirá em paz e acordará em segurança. As tempestades externas podem até continuar, mas o seu barco não afundará, pois o Príncipe da Paz está no comando.
Você é um embaixador desta paz, e por onde você for hoje, esta atmosfera de tranquilidade divina irá com você, impactando o ambiente e as pessoas ao seu redor. A paz não é mais algo que você busca, mas algo que você carrega. Nós declaramos em nome de Jesus que as cadeias foram quebradas. Onde havia escravidão, agora há liberdade. Onde havia vício, agora há domínio próprio. Onde havia opressão, agora há o refrigério do Espírito. A palavra de Deus proclama em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós selamos esta palavra sobre a sua vida. Você está livre da culpa do passado, pois o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Você está livre do poder do pecado no presente, pois aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você está livre do medo do futuro, pois a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Caminhe na sua liberdade hoje. Não olhe para trás, para o Egito da sua escravidão. À sua frente está a terra prometida da vida abundante. As correntes caíram, as portas da prisão se abriram. Saia e viva como o liberto que você é. Nós declaramos em nome de Jesus que a sua fé foi renovada e fortalecida. A dúvida foi dissipada. A incredulidade foi repreendida. O desânimo foi substituído por uma esperança vibrante. Como está escrito em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Declaramos que um novo nível de fé, uma fé que move montanhas, foi liberado sobre você. Uma fé para crer no impossível, para sonhar os sonhos de Deus e para ver o cumprimento de cada uma das suas promessas. Sua fé não está mais firmada no que você sente ou no que você vê, mas na rocha inabalável da palavra de Deus. Você viverá pela fé, caminhará pela fé, vencerá pela fé. O escudo que apaga os dardos do inimigo está erguido e a sua confiança no Senhor é a sua maior fortaleza. E, finalmente, conectando tudo ao coração da nossa oração no Salmo 81, nós declaramos que a bênção de Deus chegou. A obediência de ouvir a sua voz e a decisão de andar em seus caminhos liberaram as comportas do céu sobre você. Nós profetizamos o cumprimento da promessa do versículo 16 em sua vida. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Declaramos que a provisão sobrenatural de Deus te alcança. O trigo mais fino, o melhor alimento espiritual e material, está vindo sobre a sua casa. E o mel da rocha, a doçura e a alegria em meio às situações mais improváveis, será o seu testemunho. Declaramos sobre você as bênçãos de Deuteronômio 28. Você será bendito na cidade e bendito no campo. O Senhor fará de você cabeça e não cauda, estará por cima e não por baixo. O Senhor abrirá para você o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Receba, em nome de Jesus. Simplesmente receba esta torrente de bênçãos que flui do coração do Pai para você. Com o coração transbordando de fé e gratidão, nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos, como nos ensina o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Nós não nos esquecemos, Senhor. Não nos esquecemos que foi o Senhor quem perdoou todas as nossas iniquidades, quem sarou todas as nossas enfermidades, quem redimiu a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, agora e para sempre. Se esta jornada de oração em 6 partes foi a resposta que o seu coração buscava, se você sentiu o toque de Deus, a paz, a libertação e a renovação da sua fé, eu quero te convidar a selar este momento com 3 atitudes de fé. Primeiro, se ainda não faz parte da nossa família de oração
Inscreva-se agora mesmo em nosso canal para continuarmos juntos esta caminhada diária de fortalecimento. Segundo, seja um instrumento de Deus e compartilhe esta oração completa com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de uma vitória hoje. E terceiro, como um ato profético, como um selo da sua fé, vá agora mesmo aos comentários e escreva com convicção: Amém. Eu recebi esta oração como resposta de Deus para a minha vida. Que o seu amém ecoe nos céus como a sua concordância com tudo o que o Pai liberou sobre você. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, vá em paz. Vá na força do Senhor. Caminhe na sua vitória. Viva a sua liberdade. Espalhe a sua luz. Que o seu dia seja abençoado, produtivo e cheio da gloriosa presença de Deus. E receba sobre você a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você está selado, guardado e profundamente amado pelo Pai. Lembre-se, o céu não está em silêncio e a sua vitória já tem um nome: Jesus. E agora, com a nossa fé declarada, com o nosso espírito firmado na rocha, nós não permanecemos mais na defensiva. A fé que recebemos e proclamamos não é apenas um escudo para nos proteger, mas também uma espada para avançar. O Salmo 81 nos promete que se andarmos nos caminhos de Deus, Ele abaterá os nossos inimigos e virará a sua mão contra os nossos adversários. Chegou o momento de usar a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus. A nossa força renovada não é para nosso próprio deleite, mas para ser usada na grande batalha espiritual que está sendo travada nas regiões celestiais. Nós fomos chamados para sermos mais do que sobreviventes. Fomos chamados para sermos guerreiros. Guerreiros que não lutam contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Por isso, prepare o seu coração. Vista-se com toda a armadura de Deus que a palavra nos provê. Na próxima e última parte da nossa oração, nós nos moveremos do fortalecimento pessoal para a linha de frente da intercessão e da batalha espiritual, onde usaremos a nossa fé para lutar por nossas famílias, por nossa nação e pelo avanço do reino de Deus. E agora, com a nossa fé firmada na rocha que é Cristo, com o nosso espírito fortalecido pela verdade da sua palavra, nós nos levantamos. Nós nos levantamos não em nossa própria força, que é falha e limitada, mas no poder que reside no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Assumimos a nossa posição espiritual, aquela que a palavra de Deus nos garante em Efésios 2:6, de que fomos ressuscitados com Cristo e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio. A nossa oração, a partir deste momento, não sobe da terra para o céu como um pedido de quem está embaixo, mas desce do céu para a terra como um decreto de quem está assentado com o Rei. Vestimos, pela fé, toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cingimos os nossos lombos com o cinturão da verdade, a verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele. Vestimos a couraça da justiça, a justiça de Cristo que nos foi imputada, que nos protege das acusações do inimigo. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, prontos para levar a paz de Cristo onde houver guerra e para esmagar a cabeça do inimigo sob os nossos pés. Tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, e o capacete da salvação, que protege a nossa mente com a certeza da nossa redenção. E empunhamos agora a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com esta espada em nossas mãos e a autoridade do nome de Jesus em nossos lábios, nós entramos no campo de batalha espiritual. Nós iniciamos este momento de intercessão e guerra espiritual, declarando a ativação da promessa do Salmo 81, que diz:
Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Pai, porque escolhemos ouvir a tua voz e andar nos teus caminhos. Nós cremos que a tua mão se vira agora contra tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas e as vidas daqueles por quem intercedemos. Portanto, em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos contra toda corrente de opressão, com base na autoridade de Isaías 61, que declara liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Nós proclamamos liberdade. Nós ordenamos que toda corrente de vício, seja ele químico, pornográfico, emocional ou digital, seja quebrada agora. Todo jugo de escravidão hereditária, todo padrão de pecado que tem passado de geração em geração, nós declaramos que ele para aqui, no poder do sangue de Jesus. A linha de sangue de Cristo é mais poderosa do que a nossa linha de sangue terrena. Declaramos que os cativos são libertos para viverem a vida abundante que Cristo conquistou para eles. Toda mentalidade de escravo, de miséria, de derrota, seja substituída agora pela mentalidade de filho, de herdeiro, de mais que vencedor. Nós nos voltamos agora contra o espírito de medo, de ansiedade e de tormento. A tua palavra nos afirma em 2 Timóteo 1:7 que tu não nos deste um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, nós rejeitamos o espírito de medo. Nós o expulsamos das nossas mentes, dos nossos corações e das nossas casas. Nós ordenamos que todo pensamento de pânico, toda síndrome de ansiedade, toda preocupação que gera tormento cesse agora. Em nome de Jesus, declaramos que o perfeito amor de Deus, que lança fora todo medo, inunda o nosso ser. Nós cancelamos os efeitos de palavras de maldição, de diagnósticos negativos e de notícias ruins que plantaram sementes de pavor em nossas almas. Nós nos apropriamos da paz, que excede todo entendimento, e a estabelecemos como uma sentinela em nossas mentes e corações. Nós não seremos reféns do medo, pois andamos por fé e não por vista. Proclamamos cura sobre toda fobia, todo trauma que deu origem a um medo paralisante. O leão da tribo de Judá ruge dentro de nós e o inimigo bate em retirada. Com a compaixão de Cristo, nós intercedemos pela cura de traumas profundos e feridas da alma. Espírito Santo, tu que és o Consolador, pedimos que a tua presença curadora vá agora às memórias mais profundas, aos lugares secretos de dor que ninguém conhece. Vai à infância ferida, à rejeição sofrida, ao abuso que deixou marcas invisíveis. Com base na autoridade de Isaías 53, que diz que, pelas suas pisaduras fomos sarados, nós liberamos o poder curador das feridas de Cristo sobre cada ferida da nossa alma. Onde houve abandono, declaramos o acolhimento do Pai. Onde houve traição, declaramos a fidelidade de Deus. Onde houve humilhação, declaramos a dupla honra do Senhor. Nós quebramos o poder de palavras que amaldiçoaram, que diminuíram, que trouxeram vergonha. Nós as declaramos nulas e sem efeito. E no lugar dessas palavras de morte, nós liberamos as palavras de vida da Escritura. Tu és amado, tu és aceito, tu és perdoado, tu és chamado, tu tens um propósito. Que a identidade de Filho de Deus se sobreponha a toda a identidade forjada na dor. Nós nos levantamos como sacerdotes dos nossos lares e intercedemos por nossas famílias. Declaramos a promessa de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cobrimos nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais e irmãos com o sangue de Jesus. Nós quebramos toda a seta de divisão, de contenda, de divórcio que foi lançada contra o nosso lar. Ordenamos que o espírito do adversário saia da nossa casa. No lugar da raiva, liberamos a paz. No lugar da amargura, liberamos o perdão. No lugar da incompreensão, liberamos a comunicação abençoada. Com base em Malaquias 4:6, nós liberamos a conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais.
Que toda rebeldia, toda desobediência nos filhos seja quebrada e substituída por um coração temente a Deus. Nós abençoamos os nossos filhos, declarando que eles são como flechas na mão do arqueiro, que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós declaramos que nossos lares serão um oásis de paz, um refúgio seguro, uma embaixada do céu na terra. Essa paz que você está sentindo agora, essa restauração que está começando a florescer em seu coração, não foi feita para ser guardada apenas para você. Ela é um rio que precisa fluir. A melhor maneira de manter a bênção é compartilhá-la. Por isso, eu quero te convidar com muito carinho a ser um canal dessa paz na vida de alguém. Pense agora em uma pessoa, talvez um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que você sabe que está passando por um deserto, que está com o coração abatido, precisando de um sopro de esperança. Assim que terminarmos nosso tempo juntos, envie esta oração para essa pessoa. Não precisa dizer muita coisa. Apenas diga: lembrei de você e senti de te enviar esta oração. Que Deus te abençoe. Você pode ser o instrumento que Deus usará para levar este mesmo refrigério e esta mesma paz a um coração que está clamando em silêncio. Seja um embaixador da reconciliação e da esperança hoje. E para que essa experiência de hoje não se perca em meio à correria do dia, ancore a sua alma na certeza da presença contínua de Deus. O que você está sentindo agora não é o fim, mas o começo. É o renovar da aliança dele com você. Grave estas promessas no seu coração e repita-as para si mesmo ao longo do dia. A promessa final de Jesus aos seus discípulos em Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está com você apenas nas manhãs de oração. Ele está com você no trânsito, na reunião de trabalho, na conversa difícil, na hora de dormir, todos os dias. A promessa de Hebreus 13:5, que ecoa a fidelidade de Deus através dos séculos. Não te deixarei, nem te desampararei. Você nunca, jamais estará só. Mesmo que pessoas te abandonem, mesmo que você se sinta isolado, o Criador do universo se recusa a te deixar. Ele é o seu companheiro mais fiel. A promessa de Jeremias 29:11, que redefine o seu futuro. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O seu passado foi perdoado, o seu presente está sendo restaurado e o seu futuro está seguro nas mãos amorosas do Pai. Ele tem planos de paz, de esperança, de um futuro glorioso para você. Confie nele, agora com o coração acalmado, com as feridas sendo tratadas pelo médico divino e a alma refrigerada pela presença do Espírito Santo, nós nos preparamos para o próximo passo. A restauração foi iniciada. A paz foi estabelecida. Mas como guardar esta paz? Como proteger esta cura para que as feridas não se abram novamente? Como caminhar nesta nova força sem tropeçar nas velhas pedras do desânimo e da incredulidade? A resposta está em fortalecer a fundação sobre a qual tudo isso foi construído, a nossa fé. Uma fé que não se baseia em sentimentos, mas na rocha inabalável da palavra de Deus. Por isso, nossa próxima etapa nesta jornada de oração será dedicada a fortalecer essa fé, a construir um escudo poderoso que nos protegerá das setas inflamadas do inimigo e nos manterá firmes no caminho da promessa. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com a alma refrigerada e o coração pacificado pelo toque do Espírito Santo, erguemos o nosso espírito. A paz que recebemos não é um convite à passividade, mas o fundamento sobre o qual construiremos um edifício de fé inabalável. Uma casa espiritual que, como ensinou Jesus, não está edificada sobre a areia das emoções ou das circunstâncias, mas sobre a rocha eterna que é Cristo e a sua palavra.
Este é o momento de tomar posse da nossa herança, de nos levantarmos do lugar de quebrantamento e nos posicionarmos como filhos e filhas do Deus Altíssimo. É hora de transformar o sentimento de gratidão em uma declaração de fé, de permitir que a verdade que recebemos em nosso espírito saia pela nossa boca em proclamações de poder, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e a nossa própria voz, declarando a palavra, fortalece o nosso homem interior de maneira extraordinária. Portanto, una a sua voz à minha, não como uma mera repetição de palavras, mas como o brado de guerra do seu espírito que escolhe crer, que decide confiar, mesmo que os seus olhos físicos ainda não vejam a totalidade da promessa. Com ousadia e reverência, nós declaramos a soberania do nosso Deus. Proclamamos que tu, Senhor, reinas. O teu trono está estabelecido nos céus, e o teu domínio se estende sobre tudo e sobre todos. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nenhum dos nossos problemas te pega de surpresa. Nenhuma crise mundial abala o teu governo. Nenhuma lágrima que derramamos passa despercebida aos teus olhos. Como a tua palavra nos garante em Isaías 46, tu és Deus, e não há outro semelhante a ti. Tu anuncias o fim desde o princípio e declaras, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Por isso, nós submetemos a nossa vontade à tua. Submetemos a nossa agenda, os nossos planos, os nossos medos sobre o futuro, a tua soberana e perfeita vontade. Nós escolhemos crer na verdade de Romanos 8:28, que todas as coisas, absolutamente todas, as boas e as que nos parecem más, as alegrias e as dores, as vitórias e as demoras, cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Portanto, o caos aparente ao nosso redor não nos abalará, pois sabemos que por trás de tudo, a tua mão poderosa está orquestrando cada detalhe para cumprir os teus bons propósitos em nós e através de nós. Declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas participantes do teu plano divino. Nós declaramos a tua infalível fidelidade, Senhor. Proclamamos que tu és um Deus que não mente, um Pai que não falha, um protetor que nunca dorme. A tua palavra diz, em Números 23:19, que tu não és homem, para que mintas, nem filho do homem, para que te arrependas. Porventura dirias e não farias, ou falarias e não o confirmarias. Hoje nós tomamos cada promessa que tu nos fizeste na tua palavra como uma escritura de posse. A promessa de cura, de provisão, de livramento, de salvação para a nossa casa. Elas não são meras possibilidades, mas certezas garantidas pelo sacrifício de Jesus na cruz. A tua fidelidade, ó Deus, é a âncora da nossa alma. Lançamos esta âncora para além do véu das incertezas deste mundo e a fixamos na rocha da tua constância. Lembramo-nos, como o Salmo 81 nos recorda, que tu és o Deus que tirou o teu povo do Egito. Tu foste fiel a eles no deserto e serás fiel a nós em nosso deserto particular. A tua fidelidade não depende da nossa perfeição, mas da tua própria natureza imutável. Por isso, mesmo quando a nossa fé vacila, a tua fidelidade permanece. E é nesta verdade que o nosso coração encontra descanso e a nossa alma encontra segurança. Obrigado, Pai, porque podemos confiar em Ti sem reservas e por causa da Tua soberania e da Tua fidelidade, nós declaramos o poder da oração. A oração não é uma tentativa vã de convencer um Deus relutante. A oração é o alinhamento do nosso coração com o Teu. É a chave que tu nos deste para destrancar os tesouros do céu. É a nossa linha de comunicação direta com a sala do trono. Nós cremos nas palavras de Jesus, que nos ensinou a pedir e receberemos, a buscar e encontraremos, a bater e a porta se abrirá. Nós nos levantamos contra todo espírito de desânimo que tenta nos dizer que orar não adianta. Declaramos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cremos que através da oração, muralhas caem, portas de bronze se despedaçam, exércitos são postos em fuga e o cativo é liberto.
Por isso, nós nos comprometemos a ser um povo de oração, a perseverar mesmo quando a resposta parece demorar. Nós nos inspiramos na viúva persistente que não desistiu de clamar ao juiz, pois sabemos que o nosso Deus, que é um Pai justo e amoroso, certamente fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Nossa oração move o coração de Deus e libera o seu poder sobre a terra. E nesta caminhada de fé e oração, nós nos apegamos à promessa central que permeia toda a Escritura. Quem confia no Senhor jamais será confundido. Repita isso com fé em seu coração. Eu não serei confundido. A palavra de Deus afirma em Romanos 10:11, todo aquele que nele crer não será confundido. E o Salmo 25:3 reforça, na verdade, nenhum dos que esperam em ti será confundido. O que isso significa? Significa que a sua fé em Deus não será envergonhada. Significa que a sua esperança nele não terminará em desapontamento. Significa que no final da história, Deus honrará a sua confiança e se manifestará de tal forma que todos verão que valeu a pena esperar nele. Mesmo que o inimigo tente zombar da sua fé, mesmo que as circunstâncias pareçam contradizer as promessas, agarre-se a esta verdade. Deus não te deixará na mão. Ele não te exporá ao vexame. Ele virá ao seu encontro. Ele vindicará a sua causa. Ele transformará o seu teste em testemunho. Portanto, levante a sua cabeça. Firme os seus joelhos vacilantes. A sua confiança está depositada no Deus que nunca falha. E a sua recompensa para os que nele confiam é certa e gloriosa. Esta jornada de fé, de oração e de fortalecimento não é para ser feita sozinho. A caminhada cristã é uma caminhada em comunidade, onde um fortalece o outro. Se este nosso tempo juntos tem sido uma bênção para você, se você deseja ter este ponto de encontro com Deus e com irmãos na fé para começar os seus dias, eu te convido de coração a se inscrever aqui no nosso canal. Ao fazer isso, você se junta à nossa família de oração e garante que não perderá nenhum dos nossos encontros diários, onde continuaremos a buscar a face do Pai e a nos fortalecer na sua palavra, juntos. E o nosso clamor, Pai, vai além do perdão pelos nossos pecados. Ele se estende para as áreas feridas da nossa vida, para as prisões que nos acorrentam. Nós clamamos por cura, Senhor. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Nós apresentamos a Ti as nossas enfermidades, as dores em nosso corpo, os diagnósticos que trouxeram medo. Para Ti não há impossíveis. Ordena a cura, Senhor, sobre cada célula, sobre cada órgão enfermo. Mas também clamamos pela cura da nossa alma, que muitas vezes está mais doente que o nosso corpo. Cura as feridas da rejeição, do abandono, da traição. Coloca o Teu bálsamo sobre as memórias dolorosas que ainda nos assombram e nos paralisam. Restaura os corações partidos, os lares divididos, os relacionamentos desgastados. Que o Teu amor seja o óleo que suaviza e a luz que dissipa toda a escuridão interior. E nós também clamamos por libertação. Assim como Tu tiraste o Teu povo da escravidão do Egito, como celebramos no Salmo 81, liberta-nos, Senhor, de toda escravidão espiritual e emocional em nossas vidas. Quebra as correntes da ansiedade e da depressão que tentam sufocar a nossa esperança. Liberta-nos dos vícios, dos maus hábitos, dos padrões de pensamento negativos que nos sabotam. Nós repreendemos, em nome de Jesus, toda força maligna que se levanta contra as nossas vidas, nossas famílias, nossas finanças e nosso ministério. Declaramos que somos Teus, comprados e lavados pelo sangue de Cristo, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós e é poderoso para quebrar todo jugo. Nosso clamor é um clamor de dependência total. É o grito do cego Bartimeu à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o toque de fé da mulher com o fluxo de sangue, que sabia que se apenas tocasse na orla das tuas vestes, seria curada.
É a oração de Davi, no Salmo 51, após o seu profundo arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Este é o desejo do nosso coração nesta manhã, Senhor. Não queremos apenas o perdão, queremos a transformação. Não queremos apenas a absolvição, queremos a renovação. Cria em nós, Pai, um coração que te ame acima de todas as coisas. Um coração que seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Um coração que perdoe como foi perdoado. Um coração que transborde da tua compaixão e da tua graça. Renova em nós um espírito reto, firme e inabalável na fé, que não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas que permaneça firme nos teus caminhos, aqueles caminhos de vitória e provisão que o Salmo 81 nos promete. Agora, depois deste derramar, depois desta entrega e deste clamor sincero que subiu aos céus como um incenso suave, eu te convido a aquietar a sua alma. O céu ouviu. O Rei está no trono. O advogado Jesus Cristo intercedeu por você. O Consolador, o Espírito Santo, já está se movendo em seu favor. O tempo de clamar foi necessário e precioso, mas agora ele dá lugar a um novo tempo, o tempo de receber. O coração que se esvaziou e se limpou agora se torna um vaso preparado, um terreno fértil pronto para a semente divina. A atmosfera espiritual está mudando. A nuvem da glória de Deus começa a descer sobre este lugar, sobre a sua vida. O que vem a seguir não é fruto do nosso esforço, mas da ação soberana e amorosa de Deus. Prepare-se, pois, para sentir o toque suave do oleiro, que começa a juntar os cacos do nosso quebrantamento para fazer um vaso novo e honrado. Prepare o seu espírito para a terceira e última parte da nossa oração, onde mergulharemos na experiência da restauração, sentindo a presença manifesta de Deus começar agora mesmo a curar, a preencher e a renovar todas as coisas. E Ele está aqui, no silêncio que se seguiu ao seu clamor, no vazio que a sua entrega criou. Ele chegou. Sinta, meu irmão, minha irmã, sinta a atmosfera ao seu redor mudar. Não é um arrepio causado pela emoção, não é um sentimento passageiro. É a densa e doce presença do Deus vivo, o Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus. Ele está se movendo suavemente, como uma brisa mansa e ao mesmo tempo de forma poderosa, como um rio que preenche todo o vale. Aquele que Jesus disse que rogaria ao Pai para nos dar, o outro Consolador, para que ficasse conosco para sempre, está aqui, cumprindo a sua missão de amor em sua vida. Ele ouviu cada palavra do seu clamor. Ele viu cada lágrima da sua confissão. Ele sondou a profundidade do seu quebrantamento. E agora, ele vem para responder. Não com palavras de acusação, mas com o toque da restauração. A palavra de Deus nos promete em Salmos 147, 3, que Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Receba esta palavra como sendo para você, neste exato momento. O médico dos médicos entrou no quarto da sua alma e está começando o seu trabalho de cura. Permita que ele toque nas feridas que você acabou de expor. Onde havia a chaga dolorosa da rejeição, sinta-o derramando o óleo da sua aceitação. Ele te sussurra: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Você é meu, você é minha. Eu te chamei pelo teu nome. Onde a amargura e o ressentimento criaram raízes profundas, envenenando seu espírito, sinta-o aplicando o bálsamo do perdão. Ele não apenas te perdoou, mas agora ele te capacita a perdoar, a liberar aqueles que te feriram, não porque eles mereçam, mas porque você merece a paz. Onde o medo te paralisou, criando muralhas ao redor do seu coração. Sinta as mãos firmes e amorosas do Pai, derrubando cada tijolo de ansiedade. Ele te lembra da sua promessa em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.
Respire fundo e receba essa força. Sinta o pânico se dissipando, a inquietação se acalmando, dando lugar a uma confiança serena. O leão da tribo de Judá está ao seu lado e diante dele, todos os seus medos se tornam insignificantes. O salmista Davi, em um momento de profunda conexão com Deus, declarou: refrigera a minha alma. É exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo em você agora. Ele está trazendo um refrigério para a sua alma cansada, para o seu espírito abatido. Sabe aquele cansaço que não se resolve com uma noite de sono? Aquele esgotamento mental e emocional de carregar o peso do mundo, de lutar batalhas incessantes? Entregue isso a Ele. Sinta-o trocando o seu fardo pesado pelo jugo suave e pelo fardo leve de Cristo. Sinta uma nova força vital inundando o seu ser, uma renovação que vem de dentro para fora, como uma fonte de águas vivas jorrando no deserto da sua exaustão. A promessa de Deus em Isaías 40, 29 e 31 está se cumprindo em você. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba esta renovação, receba estas asas. Você não precisa mais se arrastar. Em Cristo, você pode voar acima das circunstâncias, e com a cura, com a renovação, vem a sua paz. A paz que o mundo não pode dar nem entender. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é a ausência de problemas. A paz de Cristo é a presença de Deus no meio dos problemas. É a certeza de que, mesmo que a tempestade ruja lá fora, o príncipe da paz está no barco com você. Esta paz está, neste instante, envolvendo você como um manto protetor. Ela está silenciando as vozes acusadoras, acalmando os pensamentos turbulentos, estabelecendo uma tranquilidade soberana no centro do seu ser. Permita que essa paz preencha cada cômodo da sua mente, cada corredor do seu coração. Respire-a, viva-a. Ela é sua por direito. Uma herança comprada pelo sangue de Jesus. Não deixe que nada, nem ninguém a roube de você neste dia. Sempre que a ansiedade tentar bater à sua porta, lembre-se deste momento e declare: eu tenho a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Lembra-se da promessa central do Salmo 81 que meditamos? Abre bem a tua boca e te encherei. Na parte anterior da nossa oração, você abriu a sua boca em clamor, em confissão, em um grito por socorro. Agora, veja Deus cumprindo a segunda parte da promessa. Ele está te enchendo. Ele está enchendo o vazio da solidão com a sua presença companheira. Ele está enchendo o vazio da falta de propósito com um novo senso de chamado e identidade. Ele está enchendo o vazio da tristeza com o óleo da alegria. E Ele te alimenta com o trigo mais fino. Esse trigo é a sua palavra que se torna vida em você. É o pão do céu que nutre a sua alma. E Ele te farta com o mel que sai da rocha. Essa é a doçura inesperada que Ele está fazendo brotar nas circunstâncias mais duras da sua vida. Onde havia apenas a rocha fria da dificuldade, Ele está trazendo o mel da sua provisão, do seu milagre, da sua graça surpreendente. Receba este alimento espiritual. Deixe que Ele te satisfaça de uma forma que nada neste mundo jamais poderia satisfazer. Você não foi criado para se alimentar das migalhas que o mundo oferece, mas para se banquetear na mesa farta do Rei. O Salmo 81, no entanto, também revela a dor no coração de Deus. Ele lamenta: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. E por causa disso, Ele diz: pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Isso não é um ato de vingança, mas a consequência natural e triste de quando escolhemos nossos próprios caminhos em vez dos caminhos de Deus.
Andar segundo nossos próprios conselhos nos leva a lugares de aridez, de confusão e de sofrimento. Mas mesmo em meio a essa lamentação, Deus abre a porta da redenção com um anseio profundo. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Você percebe a ternura aqui? Deus não desiste de nós. Ele está dizendo que a chave para a nossa vitória, para a derrota dos nossos adversários, sejam eles espirituais, emocionais ou circunstanciais, está em simplesmente ouvi-lo e andar em seus caminhos. E a promessa final é de uma satisfação completa e profunda. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e com o mel que sai da rocha o fartaria. O trigo mais fino não é qualquer alimento, é o melhor, a nutrição perfeita para a alma. E o mel que sai da rocha? A rocha é um lugar improvável, duro, estéril, mas é de lá que Deus promete tirar doçura para a sua vida. Isso significa que mesmo nas situações mais difíceis, nos desertos da sua jornada, Deus é poderoso para fazer brotar uma doçura inesperada, uma alegria inexplicável, uma provisão milagrosa. Diante de tudo isso, desta verdade tão poderosa que emana do Salmo 81, a questão que ecoa em nossos corações agora não é mais sobre o que Deus pode fazer, mas sobre o que nós vamos fazer. Nós ouvimos o seu chamado para celebrar a sua força. Nós nos lembramos da sua libertação do fardo. Nós fomos advertidos a não ter outros deuses. Nós recebemos o convite para abrir bem a nossa boca e sermos cheios. Nós vimos o seu coração que anseia por nossa obediência e a promessa de vitória, sustento e doçura. A palavra foi lançada. A verdade de Deus preencheu este ambiente. E agora, o Espírito Santo nos conduz suavemente para o próximo passo, o passo mais crucial de todos. Como então nós respondemos a esse chamado? Como nós, na prática, no dia de hoje, abrimos mão dos nossos próprios conselhos para andar nos caminhos dele? Isso nos leva à segunda parte de nossa oração, um momento de aprofundamento e de rendição, onde moveremos todo esse entendimento da mente para o centro do nosso ser, em uma entrega total do nosso coração a Deus. E a resposta, meu irmão, minha irmã, para a pergunta que paira em nossos corações, a resposta sobre como verdadeiramente andamos nos caminhos de Deus e abrimos nosso coração, começa com um gesto de profunda humildade. E verdadeira entrega não é um ato de força, mas de rendição. É o esvaziar de si mesmo para que ele possa nos encher. Então, neste exato momento, eu te convido a assumir uma postura de quebrantamento diante do Rei. Não precisa ser uma postura física, a menos que seu coração deseje, mas uma atitude interior. Incline a cabeça da sua alma. Desarme o seu espírito. Abra as mãos do seu coração, não para pedir algo ainda, mas para soltar tudo aquilo que você tem segurado com tanta força. Solte o seu orgulho, a sua autossuficiência, a sua necessidade de estar no controle. Solte as suas razões, as suas justificativas, as suas mágoas. Imagine-se esvaziando completamente. É neste lugar de vulnerabilidade, neste vale de humildade, que o rio da graça de Deus flui com mais força. É quando reconhecemos que nada somos e nada podemos por nós mesmos, que nos tornamos candidatos perfeitos para experimentar o tudo de Deus. O Salmo 81 nos chama a ouvir a voz de Deus. Mas quantas vezes a nossa própria voz interior, a voz das nossas vontades e medos, grita tão alto que nos ensurdece para o sussurro divino? Este é o momento de silenciar essas vozes. É o momento de confessar, com a sinceridade que só o Espírito Santo pode nos conceder, que de fato muitas vezes não o ouvimos. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua santa presença, não com base em nossos méritos, pois não os temos, mas totalmente amparados pela graça que flui da cruz de Cristo. Nós ouvimos o Teu lamento no Salmo 81, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Andaram segundo os seus próprios conselhos, e com o coração contrito, reconhecemos, Senhor, que este povo muitas vezes fomos nós. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas vezes em que a Tua palavra foi clara,
Mas nós escolhemos o atalho que parecia mais fácil, a solução que parecia mais rápida, o caminho que satisfazia a nossa carne. Perdoa-nos por termos erguido no altar do nosso coração os deuses alheios que tu tanto abominas. Nós confessamos que nos curvamos ao Deus do medo, permitindo que a ansiedade ditasse nossos passos e roubasse nossa paz. Confessamos que adoramos o Deus da opinião alheia, buscando mais a aprovação dos homens do que a tua. Confessamos que flertamos com o Deus do materialismo, depositando nossa segurança e esperança nas coisas que este mundo oferece, coisas que a traça e a ferrugem consomem. Confessamos o culto ao nosso próprio ego, à nossa própria vontade, querendo que os nossos planos prevaleçam sobre os teus. Deus, como a tua palavra nos revela, enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Só tu, Senhor, conheces a profundidade da nossa necessidade. Só tu podes sondar os cantos escuros da nossa alma e trazer à luz aquilo que precisa ser curado e perdoado. Nós nos unimos ao apóstolo Paulo em seu clamor de reconhecimento da nossa própria fraqueza, quando ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Reconhecemos essa luta em nós, Senhor. As palavras ríspidas que proferimos, o julgamento precipitado que fizemos, a impaciência com aqueles que amamos, a omissão diante da necessidade do nosso irmão, os pensamentos que não glorificam o teu nome. Perdoa-nos, Pai, não apenas pelos pecados que cometemos, mas pela pessoa que fomos enquanto pecávamos. Perdoa-nos pela dureza do nosso coração, pela nossa falta de fé, pelas vezes em que duvidamos do teu cuidado e do teu poder, mesmo depois de tantas provas do teu amor. Nós queremos ser o povo que ouve a tua voz. Nós queremos andar nos teus caminhos. Mas reconhecemos que, em nossa própria força, isso é impossível. Por isso nós clamamos por misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Nós nos agarramos à promessa de que, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós cremos no poder do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que este sangue precioso nos lave agora, nos purifique e nos torne mais alvos do que a neve. Neste momento de coração aberto e quebrantado, onde a sinceridade nos conecta diretamente ao trono da graça, eu quero te convidar a um ato de fé e comunidade. Se existe um fardo específico pesando em você, uma área da sua vida onde você precisa desesperadamente da intervenção de Deus, use o espaço dos comentários abaixo não como uma simples rede social, mas como um altar. Escreva o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes, Deus já conhece a sua história. Mas o ato de escrever, de externalizar sua necessidade, é um passo de fé poderoso. E eu quero que saiba que nossa equipe estará lendo e orando por cada pedido. Vamos formar aqui uma corrente de intercessão uns pelos outros, fortalecendo-nos mutuamente. E permaneça conosco até o final desta jornada de oração, pois depois do quebrantamento e do clamor, vem o tempo do refrigério e da restauração que o Senhor já está preparando para derramar sobre você. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração nesta manhã. Antes que o mundo lá fora comece a sua sinfonia de ruídos, de pressões e de urgências, eu convido você a entrar neste santuário de silêncio, neste lugar sagrado, onde apenas a sua respiração e a presença suave do Espírito Santo preenchem o ambiente. Respire fundo, sinta o ar, um presente de Deus enchendo os seus pulmões. Solte-o devagar e, com ele, entregue as ansiedades que já tentam se aninhar em sua mente, as preocupações que pesaram em seus ombros durante a noite. Este momento é seu.
Este momento é nosso, com o Pai. Talvez você tenha acordado hoje com o coração apertado, com o peso de uma batalha que parece não ter fim. Talvez a solidão tenha sido sua companheira na madrugada, ou o medo do amanhã tenha roubado a doçura do seu sono. Quero que saiba que você não está só. O Deus que teceu o universo, que chama cada estrela pelo nome, está aqui, com o olhar inclinado para você, com os ouvidos atentos ao sussurro mais profundo da sua alma. Ele te vê, ele te conhece, ele te ama com um amor que não se pode medir. E é neste amor que nós vamos nos ancorar nesta manhã, guiados pela poderosa inspiração do Salmo 81. A palavra de Deus nos chama, nos convida a uma atitude de celebração, mesmo quando nossas circunstâncias parecem gritar o contrário. O salmista, inspirado por Deus, declara com uma alegria contagiante: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Sinta este chamado ecoando em seu espírito. Não é um convite para uma alegria vazia ou forçada, mas um chamado para deslocar o seu foco. Em vez de olhar para a sua fraqueza, para os seus limites, para o tamanho dos seus problemas, o salmista nos convida a cantar para a nossa fortaleza. A fortaleza não é nossa força de vontade, não é nossa capacidade ou nossa inteligência. A nossa fortaleza é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Cantar para Ele é um ato de fé, é declarar que, apesar do que vemos, cremos que Ele é maior. É um ato de guerra espiritual que despedaça as correntes do desânimo. Talvez a sua voz esteja embargada, talvez as lágrimas queiram rolar. Não tem problema. O seu canto pode ser um gemido, pode ser um sussurro. Deus o ouve. Celebre o Deus de Jacó. Lembre-se de Jacó, um homem falho, que lutou, que mancou, mas que se agarrou a Deus e não o largou até ser abençoado. Este é o nosso Deus, um Deus que não exige perfeição para nos abençoar, mas sim um coração que o busca com sinceridade. Que o seu coração, nesta manhã, seja o instrumento mais afinado. Que seus pensamentos sejam as notas de uma melodia de gratidão. Que a sua alma dance ao som da verdade, de que Ele é a sua rocha, a sua força, o seu refúgio seguro. O Salmo 81 continua. E Deus mesmo começa a falar, nos trazendo à memória a sua fidelidade. Ele nos diz: eu o aliviei do fardo. Suas mãos foram livres dos cestos. Feche os seus olhos por um instante e visualize isso. Visualize as mãos do povo de Israel, calejadas, feridas, carregando os cestos pesados de barro e palha sob o sol escaldante do Egito. Eles eram escravos, sem esperança, sem futuro. Mas Deus ouviu o clamor deles. Deus os viu e Ele os libertou. Ele aliviou o fardo de seus ombros. Agora, olhe para a sua própria vida. Quais são os cestos que você tem carregado? O cesto da culpa por um erro do passado? O cesto da amargura, do ressentimento contra alguém que te feriu? O cesto pesado da preocupação com as finanças, com a saúde, com o futuro dos seus filhos? O cesto da ansiedade, que te faz carregar hoje os problemas de amanhã, de semana que vem, do ano que vem? Ouça a voz amorosa de Deus falando diretamente ao seu coração nesta manhã. Eu te aliviei deste fardo. Eu quero que suas mãos estejam livres. A mesma mão poderosa que abriu o Mar Vermelho está estendida para você agora. Ele não te salvou em Cristo Jesus para que você continuasse a viver como um escravo do medo, da culpa ou da ansiedade. A obra da cruz foi completa. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Entregue a Ele agora, em um ato consciente de fé, cada um desses cestos. Nomeie-os um por um e deixe-os aos pés da cruz. Sinta o alívio em seus ombros. Sinta a leveza em seu espírito. Suas mãos não foram feitas para carregar o peso esmagador do mundo, mas para serem erguidas em adoração, para serem estendidas em amor ao próximo, para receberem as bênçãos que Ele anseia derramar sobre você. A liberdade já foi conquistada para você. Aproprie-se dela nesta manhã. Deus continua nos lembrando no Salmo 81 de como Ele provou o seu povo nas águas de Meribá,
um lugar de contenda, de teste. E é nesses lugares de teste que a verdadeira natureza do nosso coração é revelada. É fácil louvar quando tudo vai bem, mas é na provação que nossa fé é purificada como o ouro no fogo. E é exatamente neste ponto que Deus nos dá a chave para a vitória, a instrução mais importante de todo o Salmo. Ouve, povo meu, e eu te advertirei. Ó Israel, se me escutasses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Que palavras poderosas! O maior desejo de Deus não são nossos sacrifícios, mas a nossa atenção, o nosso coração. Ouve, povo meu, Ele quer falar com você. Ele quer te guiar. Mas para ouvi-lo, precisamos silenciar os outros deuses que competem pela nossa atenção. Que deuses são esses hoje? O Deus da opinião alheia, que nos faz viver buscando aprovação e validação das pessoas. O Deus do materialismo, que nos sussurra que nossa felicidade está na próxima compra, no próximo bem. O Deus do controle, que nos faz acreditar que precisamos ter o domínio de todas as situações, gerando uma ansiedade insuportável. O Deus do ego, que nos coloca no centro do nosso próprio universo. O Deus da preocupação, ao qual nos curvamos todas as manhãs, entregando a Ele as primícias do nosso dia. Deus nos adverte com amor. Não haverá entre ti Deus alheio. Ele nos chama a uma devoção exclusiva, não por um capricho tirânico, mas porque Ele sabe que somente Ele pode verdadeiramente nos satisfazer. Somente Ele é a fonte da vida. Todos os outros deuses são ídolos vazios que prometem muito e não entregam nada além de mais sede, mais vazio, mais escravidão. Ele se apresenta: eu sou o Senhor teu Deus. O Deus da aliança, o Deus pessoal, o seu Deus. E Ele te dá a credencial dele, que te tirei da terra do Egito. Ele não é um Deus teórico. Ele é o Deus que age, que liberta, que transforma histórias. Ele já provou quem Ele é na sua vida e na história. Confie nele. E então, meu amado, minha amada, chegamos a uma das promessas mais extraordinárias e generosas de toda a Escritura, uma consequência direta de ouvirmos a sua voz e rejeitarmos os deuses estranhos. Deus declara no versículo 10 do Salmo 81, abre bem a tua boca e te encherei. Pare e medite na imensidão desta promessa. Ele não diz: abra um pouco a sua boca e eu te darei uma migalha. Ele diz: abre bem a tua boca. É um convite à ousadia na fé. É um chamado para expandir a sua capacidade de receber. Muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus com uma expectativa pequena, com uma boca quase fechada, pedindo apenas o suficiente para sobreviver, para não afundar. Mas o nosso Deus é um Deus de abundância. Ele quer encher você. Encher de quê? De paz que acalma a tempestade interior, de alegria que não depende das circunstâncias, de força para enfrentar o dia, de sabedoria para tomar decisões, de provisão para cada uma das suas necessidades, de amor para curar suas feridas e para que você possa amar os outros, de esperança que ilumina os dias mais escuros. O que você precisa hoje? Abra bem a sua boca em oração. Apresente a Ele seus sonhos, até mesmo aqueles que você engavetou por achar que eram impossíveis. Apresente a Ele suas necessidades, das maiores às menores. Não limite a Deus com a sua incredulidade. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é o médico dos médicos. Ele é o que abre portas onde só existem paredes. O limite não está no poder de Deus para dar, mas muitas vezes na nossa capacidade de pedir, de crer e de receber. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, alargue as estacas da sua tenda espiritual. Crie espaço para o novo de Deus. Abra bem a sua boca e creia que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele anseia encher cada área vazia da sua vida, até que você transborde da sua glória e da sua graça. Se esta oração, este momento de paz e conexão com a palavra de Deus, está tocando o seu coração e fortalecendo a sua fé, eu gostaria de te fazer um convite gentil.
Se inscreva aqui no nosso canal para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada espiritual a cada manhã. Deixe o seu curtir, o seu gostei, pois esse simples gesto nos ajuda a alcançar mais pessoas. E, principalmente, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de esperança hoje. Seja você um canal da bênção de Deus na vida de outra pessoa.